Existe um momento na vida espiritual em que a oração ainda acontece, as palavras ainda saem da boca, mas algo essencial parece não atravessar o ambiente. Não há ruptura visível, não há abandono declarado da fé, não há rebeldia explícita. Ainda assim, o coração sente que algo não flui. A mente tenta se aquietar, mas permanece inquieta. O silêncio é buscado, mas não é encontrado. Deus continua sendo mencionado, porém a sensação é de distância. Esse tipo de afastamento é um dos mais perigosos, justamente porque não começa com escândalo. Ele se constrói lentamente, quase sem ser percebido. A Bíblia mostra que a fé raramente se perde de forma abrupta. Ela se desgasta em processos silenciosos, em ambientes específicos, frequentados diariamente. Lugares que não gritam perigo, não provocam culpa imediata e não despertam alarme espiritual, mas que, com o tempo, reduzem a sensibilidade do coração. É importante compreender isso desde o início. Deus não se torna ausente de repente. O que muda, quase sempre, é a capacidade humana de perceber sua presença. E essa percepção é diretamente influenciada pelos ambientes interiores e exteriores nos quais a alma permanece. O primeiro desses lugares não é físico, não é uma cidade, um quarto ou um prédio. É um estado constante de distração interior. Um ambiente mental onde o coração nunca repousa, onde o silêncio incomoda, onde tudo precisa ser preenchido por ruído, informação, tarefas, preocupações, estímulos e notificações. A pessoa até tenta orar, mas a oração precisa disputar espaço com pensamentos acelerados, ansiedade acumulada e listas mentais intermináveis. A Escritura é direta ao tratar desse ponto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Esse versículo não é apenas um convite à calma, é uma revelação espiritual. Deus se faz conhecido onde existe aquietamento, onde não há pausa interior, não há escuta. E onde não há escuta, a presença de Deus deixa de ser percebida, mesmo que ele continue próximo. O problema desse lugar é que ele parece inofensivo, não carrega a aparência de pecado. Muitas vezes é justificado como responsabilidade, sobrevivência, produtividade ou maturidade. No entanto, viver permanentemente nesse estado cria uma alma cansada, fragmentada e espiritualmente surda. O coração começa a funcionar no automático e a fé, pouco a pouco, se transforma em hábito vazio. Provérbios adverte com seriedade. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Quando o coração está constantemente sobrecarregado, a fonte começa a enfraquecer. Não por falta de fé declarada, mas por excesso de ruído interior. A partir desse ambiente de distração contínua, surge um segundo lugar ainda mais sutil, a autossuficiência silenciosa. Não se trata de arrogância aberta, mas de uma postura interna que passa a resolver tudo sozinho, decidir tudo sozinho, carregar tudo sem dependência real de Deus. A pessoa ainda crê, ainda fala de fé, mas ora menos, consulta menos, escuta menos. O coração começa a confiar mais na própria capacidade do que na direção divina. A Bíblia confronta esse estado sem suavizar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. A autossuficiência espiritual não nasce do orgulho explícito, mas, muitas vezes, de experiências passadas com Deus. Respostas já recebidas, vitórias já vividas e caminhos já vencidos criam uma falsa sensação de maturidade que dispensa vigilância. Porém, quanto mais a pessoa confia apenas no próprio discernimento, mais se distancia da dependência que mantém viva a percepção da presença divina. Jesus foi ainda mais direto. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5.
Isso não fala de incapacidade humana, mas de alinhamento espiritual. Onde a dependência é substituída pelo controle, a presença de Deus não encontra espaço para agir plenamente. Esses dois lugares, a distração interior constante e a autossuficiência silenciosa, não afastam Deus por rejeição, mas por ausência de espaço. Deus não força a presença. Ele se manifesta onde há atenção, humildade e rendição. Quando a alma está sempre ocupada ou excessivamente confiante em si mesma, a presença divina não é negada, mas ignorada. Com o tempo, os sinais aparecem: orações sem profundidade, leitura bíblica sem vida, cultos sem transformação e um vazio espiritual difícil de explicar. Muitos buscam experiências mais intensas, quando, na verdade, o que falta é apenas realinhamento interior. A Escritura aponta o caminho. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Renovação exige pausa, exige exame, exige coragem para reconhecer que algo precisa ser ajustado. Este primeiro alerta não vem para condenar, mas para despertar. Porque quanto mais cedo esses lugares são identificados, mais fácil é retornar à sensibilidade espiritual. Deus continua falando. Deus continua presente. A pergunta é: se ainda existe espaço interior para ouvir, perceber e responder. Se algo aqui confrontou seu coração, não ignore esse incômodo. Ele é sinal de vida espiritual ativa. Se essa palavra fez sentido para você, escreva amém nos comentários. Esse gesto simples é uma forma de reconhecer que Deus está trazendo consciência ao seu coração. Depois que a distração interior constante e a autossuficiência silenciosa se instalam, outros ambientes começam a exercer influência de forma quase imperceptível. São lugares que não se apresentam como oposição direta à fé, mas como territórios neutros, onde tudo parece aceitável, relativo e negociável. É exatamente nesse tipo de atmosfera que muitos se distanciam da presença de Deus sem perceber quando, nem como, isso aconteceu. O terceiro lugar onde a presença de Deus começa a se enfraquecer é o ambiente da comparação constante. Não se trata apenas de inveja explícita ou competição declarada, mas da exposição contínua a padrões humanos que distorcem a percepção espiritual. A pessoa passa a medir sua vida, sua fé e até sua relação com Deus, observando a caminhada dos outros. Sem perceber, perde a referência do próprio chamado e começa a viver espiritualmente pressionada. A Escritura alerta com clareza sobre esse perigo. Não nos atrevemos a nos igualar ou comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando se medem por si mesmos e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10:12. A comparação desloca o foco. Em vez de olhar para Deus, o coração passa a olhar para pessoas. Em vez de discernir a própria jornada, passa a avaliar resultados alheios. Nesse ambiente, a presença de Deus não desaparece por ausência de fé, mas porque a atenção deixa de estar nele e passa a estar no desempenho humano. O efeito é profundo, a oração se torna pesada, a gratidão diminui, a alegria espiritual se enfraquece. Mesmo quando Deus supre, o coração sente que nunca é suficiente. A comparação gera culpa, frustração e uma sensação contínua de inadequação. Onde há comparação, a identidade se fragmenta. E onde a identidade está fragmentada, a presença de Deus perde espaço para se manifestar com liberdade. A Bíblia revela que Deus trabalha de forma pessoal, não padronizada. Cada um examine os próprios atos, e então terá motivo de gloriar-se apenas em si mesmo e não em outro. Gálatas 6:4. Quando o coração abandona essa verdade, passa a viver cansado espiritualmente, tentando alcançar medidas que Deus nunca estabeleceu.
O quarto lugar surge como consequência direta desse desgaste interior, o endurecimento progressivo do coração. Ele não acontece de uma vez. Não é uma decisão consciente de se tornar frio. É uma resposta defensiva a frustrações não tratadas, decepções acumuladas e dores que nunca foram colocadas diante de Deus com honestidade. A pessoa continua funcional, continua crendo, continua participando de ambientes religiosos, mas já não sente com a mesma profundidade. O coração aprende a se proteger. Fica cauteloso, fechado, resistente. A Escritura faz um alerta sério. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. O endurecimento não nasce da rebeldia, mas da autoproteção prolongada. Feridas ignoradas se transformam em muros internos. E quanto mais tempo esses muros permanecem, mais difícil se torna perceber a própria insensibilidade. Nesse ambiente, a presença de Deus não se afasta. O que acontece é que o coração deixa de se abrir. A presença divina exige sensibilidade, vulnerabilidade e entrega. Quando o coração está constantemente armado, Deus continua ali, mas não encontra acesso pleno. A oração se torna técnica, a fé vira discurso, a intimidade se transforma em memória. Isaías descreve esse estado com palavras fortes. Os ouvidos estão pesados para ouvir e os olhos estão fechados para que não vejam, nem ouçam, nem entendam. Isaías 6:10. Não é falta de mensagem, é perda de sensibilidade. Esses dois lugares, a comparação constante e o endurecimento interior, produzem um esfriamento silencioso. Não há crise visível, não há queda escandalosa, apenas um distanciamento lento, quase imperceptível. A pessoa ainda sabe falar sobre Deus, mas já não percebe sua presença com clareza. Sair desses ambientes exige coragem espiritual. Exige admitir que nem tudo o que parece normal é saudável para a alma. Exige interromper ciclos de comparação, tratar feridas diante de Deus e permitir que o coração volte a ser moldável. E Deus não apenas alerta, Ele promete restauração. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Onde há decisão de retorno, Deus age com restauração. A presença divina se manifesta com mais clareza onde há identidade segura e coração sensível. Permanecer nesses lugares pode ser inconsciente, mas sair deles é sempre uma escolha intencional. Se este trecho expôs algo que você vinha ignorando, isso não é acusação, é convite ao realinhamento. Se essa palavra trouxe discernimento ao seu coração, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. Esse gesto simples marca um posicionamento consciente de vigilância espiritual. Existe um tipo de afastamento da presença de Deus que não nasce da dor, da comparação ou do endurecimento emocional, mas de algo ainda mais enganoso: a familiaridade sem reverência. É quando aquilo que antes era encontro vivo se transforma apenas em repetição. O quinto lugar, onde a presença de Deus se enfraquece, é o ambiente da espiritualidade mecânica, onde práticas continuam existindo, mas a consciência já não está plenamente envolvida. Ora-se, mas sem expectativa. Lê-se a Bíblia, mas sem escuta real. Frequenta-se ambientes espirituais, mas sem fome interior. Tudo funciona externamente, porém, algo essencial deixa de fluir por dentro. A Escritura descreve esse estado com precisão. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. O problema não está nas práticas em si, mas na ausência de presença interior nelas. Deus nunca se contentou com rituais vazios. Ele sempre buscou verdade no íntimo. Quando a espiritualidade se torna mecânica, a pessoa passa a viver sustentada por hábitos, não por relacionamento.
E hábitos sem consciência produzem uma fé previsível, morna e facilmente acomodada. Jesus confrontou esse tipo de postura ao declarar: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Adorar em espírito e em verdade não é intensidade emocional constante, mas sinceridade interior contínua. Onde essa verdade se perde, a presença de Deus deixa de ser percebida, mesmo que a linguagem espiritual permaneça correta. A consequência direta desse lugar é o sexto ambiente de afastamento, a consciência anestesiada. Quando a fé se transforma em rotina automática, a sensibilidade espiritual começa a diminuir gradualmente. Aquilo que antes gerava incômodo passa a ser tolerado. Pequenas concessões se acumulam. O coração aprende a conviver com incoerências sem desconforto. A Bíblia alerta sobre esse processo ao afirmar que alguns passam a viver tendo cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Não significa que deixem de saber o que é certo, mas que deixam de sentir o peso espiritual do que fazem. A consciência continua existindo, porém perde sensibilidade. Nesse ambiente, a presença de Deus não desaparece por rejeição direta, mas por falta de resposta interior. O espírito continua falando, alertando, direcionando, mas a consciência já não reage com prontidão. A verdade bíblica começa a ser ajustada à conveniência pessoal. O pecado deixa de ser confrontado com seriedade e passa a ser relativizado. Paulo fez um alerta direto à igreja: não apagueis o espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Apagar o espírito não é expulsá-lo, mas ignorar repetidamente sua voz até que o coração se torne insensível. É um processo gradual, silencioso e perigoso. Esses dois lugares, a espiritualidade mecânica e a consciência anestesiada, caminham juntos. Quanto mais a fé vira hábito vazio, mais a consciência se adapta à incoerência. E quanto mais a consciência se anestesia, mais a fé perde profundidade. O resultado é uma vida espiritual morna, previsível e sem vigilância. Jesus descreveu esse estado com palavras fortes ao se dirigir à igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. A mornidão não é ausência total de fé, é ausência de intensidade, entrega e posicionamento. É viver espiritualmente no meio do caminho, sem ruptura visível, mas sem profundidade real. O maior perigo desse ambiente é a falsa sensação de segurança. A pessoa acredita estar bem porque continua fazendo as coisas certas. Conhece os versículos, sabe a linguagem, mantém a aparência. Mas a presença de Deus não se sustenta por aparência. Ela se manifesta onde há quebrantamento verdadeiro. A Escritura revela o caminho de retorno. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Deus não busca performance espiritual. Ele busca verdade interior. Onde há sinceridade, ele se aproxima. Onde há apenas rotina, a fé se esvazia, mesmo cercada de atividades religiosas. Este alerta não vem para acusar, mas para despertar. Ainda há tempo de transformar práticas vazias em encontros vivos. Ainda há espaço para restaurar sensibilidade. Ainda é possível sair desse lugar antes que a consciência se torne completamente insensível. Se algo aqui incomodou, isso não é sinal de distância, é sinal de que o Espírito ainda está falando. Se essa palavra trouxe confronto e clareza ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho vigilância. Essa declaração marca uma decisão consciente de não viver uma fé automática. Depois que a fé se torna mecânica e a consciência começa a perder sensibilidade, surge um ambiente ainda mais profundo e perigoso: a passividade espiritual.
Esse lugar não é marcado por rebeldia aberta, nem por abandono declarado da fé. Pelo contrário, ele se manifesta como acomodação silenciosa. A pessoa não luta contra Deus, mas também não luta para permanecer sensível à sua presença. Vive espiritualmente no modo automático. A passividade espiritual se instala quando a vigilância deixa de ser prioridade. Ora-se quando sobra tempo. Lê-se a palavra quando não há distrações maiores. Reage-se espiritualmente apenas quando uma crise aparece. Não existe confronto consciente com aquilo que enfraquece a fé, nem decisão firme de proteger o que fortalece a sensibilidade espiritual. Tudo segue, mas sem intenção. A Escritura alerta com seriedade. Vede, pois, como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Efésios 5, 15, 16. Remir o tempo não significa preencher a agenda com atividades religiosas, mas viver com consciência espiritual. Onde não há vigilância, o tempo é consumido sem percepção e a presença de Deus deixa de ser cultivada. Jesus foi direto ao falar sobre esse risco. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Vigilância não é medo, nem paranoia espiritual. É atenção constante ao estado do coração. É perceber quando algo começa a esfriar antes que se torne normal. Onde a vigilância se perde, a fé não desaparece de imediato, mas se torna frágil, reativa e dependente de circunstâncias externas. O problema da passividade espiritual é que ela raramente gera alarme imediato. A vida continua funcionando, as responsabilidades são cumpridas, as pessoas ao redor não percebem nada errado, mas por dentro, algo essencial começa a se enfraquecer. A alegria espiritual diminui, a clareza se confunde, a sensibilidade se apaga aos poucos. A Bíblia descreve esse risco com uma pergunta incisiva: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2, 3. Negligenciar não é rejeitar, é descuidar. É tratar como secundário aquilo que deveria ser essencial. Muitos não se afastam de Deus por escolha consciente, mas por negligência prolongada. Esse ambiente gera uma fé reativa. A pessoa só busca a Deus quando algo sai do controle. Só ora com profundidade quando a dor aperta. Só desperta espiritualmente quando uma crise ameaça. Fora isso, a vida espiritual permanece em estado de espera. E a presença de Deus não se manifesta com clareza onde não há busca intencional. A Escritura mostra que a fé viva exige postura ativa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Deus não se torna distante, mas a percepção humana de sua proximidade é diretamente influenciada pela postura interior. Onde há busca constante, há sensibilidade. Onde há passividade, há esfriamento. Esse é um ponto delicado, porque muitos confundem passividade com paz. Confundem ausência de conflito interior com maturidade espiritual. Mas paz verdadeira não nasce da acomodação, nasce do alinhamento. Quando a consciência deixa de reagir, não é sinal de estabilidade, pode ser sinal de anestesia. Paulo advertiu Timóteo a respeito disso. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4, 7. Exercício espiritual não é esforço vazio, mas disciplina consciente. É decidir todos os dias proteger a sensibilidade, criar espaço para Deus e manter o coração desperto. A fé não se sustenta sozinha. Ela precisa ser cultivada. Permanecer nesse lugar de passividade faz com que a presença de Deus se torne apenas uma lembrança do passado. Uma pessoa ainda sabe como era sentir, discernir, ouvir com clareza, mas essas experiências ficam distantes, como memórias de uma fase antiga da fé. E quanto mais tempo se permanece nesse estado, mais normal ele parece. Ainda assim, a Escritura traz esperança.
A passividade não é um destino final. Ela pode ser quebrada com uma decisão simples, porém profunda: retomar a vigilância. Deus responde imediatamente quando o coração decide acordar espiritualmente. O profeta Joel declarou: "Convertei-vos a mim de todo o vosso coração." Joel 2:12. Converter-se aqui não é mudar de religião, mas mudar de postura. É sair do automático, é voltar a sentir, é decidir viver com atenção espiritual novamente. Se este trecho revelou áreas onde a fé tem sido vivida sem intenção, não ignore esse alerta. Ele é um convite ao despertar, não uma acusação. Se você percebe que precisa sair do modo automático e restaurar a vigilância espiritual, escreva nos comentários: "Eu escolho despertar." Essa declaração simples marca uma decisão consciente de não viver uma fé passiva. Existe um último ponto, mais profundo e decisivo do que todos os anteriores. Ele não se manifesta apenas em comportamentos visíveis, nem em escolhas externas claras. Esse lugar é o território da negligência espiritual consciente, quando a pessoa já percebe que algo não vai bem, mas adia continuamente a decisão de reposicionar o coração. Não é incredulidade, não é rebeldia, é adiamento. A pessoa sente que a sensibilidade diminuiu, percebe que a presença de Deus já não é experimentada com a mesma clareza, mas segue dizendo a si mesma que depois vai ajustar. Depois de resolver tal fase, depois de passar tal problema, depois que a rotina melhorar. O perigo desse lugar é que o depois raramente chega. A Escritura confronta esse estado com firmeza e misericórdia. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4:7. O chamado de Deus sempre acontece no hoje. O adiamento constante não é neutralidade espiritual, é um tipo de resistência silenciosa. Não porque Deus deixe de falar, mas porque o coração escolhe não responder agora. Esse é o momento em que muitos acreditam que estão longe demais para retornar. Mas essa é uma mentira antiga. A distância espiritual nunca é maior do que a disposição de Deus em restaurar. O problema nunca foi a ausência de Deus, mas a ausência de posicionamento humano. Tiago afirma com clareza absoluta: "Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós." Tiago 4:8. Essa promessa não vem acompanhada de exigências complexas, rituais longos ou performances espirituais. Ela exige apenas movimento na direção certa, um passo interno, uma decisão consciente, um realinhamento sincero. O retorno à presença de Deus não começa com intensidade emocional, mas com verdade interior. Começa quando a pessoa reconhece onde está, sem máscaras, sem justificativas, sem transferir responsabilidade. O salmista expressa esse caminho com precisão. "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos." Salmos 139:23. Deus não rejeita corações cansados. Ele rejeita apenas corações fechados. Onde há humildade, há restauração. Onde há confissão sincera, há realinhamento. Onde há vigilância retomada, a sensibilidade espiritual começa a voltar. A presença de Deus não retorna como um espetáculo imediato. Ela se restabelece de forma progressiva, silenciosa e profunda. A oração volta a ter peso. A palavra volta a confrontar. O silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser espaço de encontro. A consciência volta a reagir. A fé deixa de ser automática e se torna viva novamente. Jeremias revelou essa verdade de forma direta. "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração." Jeremias 29:13. Buscar de todo o coração não é buscar sem falhas, mas buscar sem reservas. É parar de dividir atenção, justificar negligências e negociar sensibilidade espiritual. É decidir que a presença de Deus não será mais um detalhe secundário da vida. Este encerramento não é um alerta final de condenação, mas um convite claro de retorno.
Nenhum dos lugares mencionados ao longo deste conteúdo é definitivo. Distração pode ser substituída por aquietamento. Autossuficiência pode dar lugar à dependência. Comparação pode ser trocada por identidade. Endurecimento pode ser curado com quebrantamento. Passividade pode ser vencida pela vigilância. O que muda tudo não é uma emoção forte, mas uma decisão firme. A maior prova de que ainda há caminho é o fato de que estas palavras tocaram o coração. Onde ainda há incômodo, ainda há sensibilidade. O maior perigo não é ser confrontado, mas não sentir mais nada. Hoje pode ser o dia de reposicionamento, não amanhã, não depois. Hoje, se você decide viver com vigilância espiritual e não mais no automático, escreva nos comentários: eu escolho estar atento. Escreva também de que cidade você está assistindo para caminharmos juntos como comunidade de fé. E se este conteúdo falou profundamente com você, permaneça caminhando conosco aqui no Valores do Cristianismo. Este não é um espaço de religião superficial, mas de consciência espiritual, crescimento real e retorno constante à presença de Deus. Compartilhe sua experiência, conte o que aprendeu e permita que outros também sejam alcançados. A fé se fortalece quando é vivida com verdade e em comunhão.